Olá, meu nome é Isabela Lapp e hoje a gente está aqui para mais um Fica a Dica especial. Dessa vez, a gente está recebendo a Thalita Lima. A Thalita Lima é especialista em branding, em marca pessoal. Vou deixar ela se apresentar. Mas esse programa é muito especial porque a gente vai falar de uma temática muito relevante, que é a temática da maternidade. No mês de maio, mês das mães, nada mais importante que discutir maternidade sem um olhar tão romântico como a gente vê por aí. Não é, Thalita? Com certeza. Para mim é uma alegria estar aqui com você, Isa. Muito obrigada pelo convite. E agora para falar sobre esse tema, né? Que, assim, estou mergulhada intensamente. Ainda estou, como eu brinquei com você, né? Ainda estou me reencontrando, mas eu acredito muito que é um dia de cada vez e a gente vai aprendendo aí durante essa jornada, né? Conta pra gente, Thalita, porque você é empreendedora, estava construindo toda uma carreira com um plano de ação e engravidou. Era planejado, não era? Como que foi tudo isso? Conta pra gente. Então, era muito desejado, né? Eu já tenho 12 anos de casada e quando a gente estava chegando ali no 9º ano, meu marido começou a me pedir muito. E aí eu comecei a enrolar. Deixa só mais um pouquinho, ano que vem. Na época eu ainda trabalhava no corporativo, né? E a desculpa era essa, não, eu quero ter mais tempo, porque eu tinha uma agenda muito agitada, eu coordenava o marketing, né, da empresa e tal. E aí eu falei para ele, deixa eu mudar para uma startup, que eu estava na empresa tradicional, assim que eu mudar e eu me estabilizar, a gente vai ter o filho. Mudei, gostei, e aí veio a pandemia. Aí ele, então, será que é agora o momento? Todo empolgado, né? Eu falei, não, eu acho que agora é hora de eu empreender, porque quando eu empreender, eu vou conseguir ser mãe, né? Porque eu vou ter esse tempo. E aí, então, eu comecei a empreender ali 2019, 2020, e aí meu marido só me cobrando, né? E aí, quando é que vai ser e tal? E desde o começo que eu comecei a empreender, eu fui conversando, né, falando com minha audiência sobre isso, né? O meu principal objetivo com o empreendedorismo é conseguir ser mãe, conseguir me dedicar, ter esse tempo para poder viver a maternidade como eu acredito que ela merece ser vivida. E aí, quando foi chegando, o limite que ele me deu foi 2022, então passou ali, né, o primeiro semestre, foi chegando no segundo semestre, ele foi me cobrando. E aí eu me lembro que eu falei assim, me dá só um tempinho, até dezembro a gente vai começar. E foi justamente em dezembro, né, que aí a gente começou de fato as tentativas, na verdade em novembro. Em dezembro eu já estava grávida no Natal e não sabia. E aí quando virou janeiro, aí foi que a gente veio descobrir realmente a gravidez e a gente ficou muito feliz, né, porque já era algo muito desejado. Então foi assim, planejado, mas um pouco antes do que você queria, mas ao mesmo tempo dentro do seu limite. Agora você fez um caminho diferente, porque em regra o que eu mais ouço, eu não sou mãe, né? Então assim, não tenho nenhum planejamento para. Então eu não sei dizer, mas o que eu mais ouço das mulheres que eu conheço é que elas preferem engravidar num emprego tradicional para ter licença, para ter os benefícios, o salário e tudo. E você cursou um caminho diferente. Sim. No trabalho que eu tinha, né, na startup que eu trabalhava, eu coordenava o marketing aqui de BH e mais 12 cidades. Então eu não conseguia, sabe, ter tempo. E isso trazia, até para a minha questão de saúde mental, eu me sentia muito sobrecarregada. Então a minha ideia era, eu preciso ter mais leveza. Na minha rotina eu não vou conseguir ter essa leveza. Por mais que eu tivesse ali a licença maternidade, né, os 4 meses, até 6 meses a gente consegue esticar, eu sabia que não ia ser a mesma coisa, né? E eu sou muito sensível, sou muito sentimental. Eu imaginava como vai ser essa volta. Na hora de eu deixar o bebezinho e ter que voltar a trabalhar, como que eu vou lidar com isso? Então eu imaginei isso. Eu estando em casa, trabalhando de casa, eu vou conseguir acompanhar melhor ali o meu bebê. Então, por isso que eu preferi isso. E como que foi esse processo? Durante a maternidade, pelo que eu acompanhei no seu Instagram, você trabalhou normalmente? Durante a gravidez, né? Durante a gravidez. Sim, trabalhei normalmente. Quando foi chegando ali no 7º para o 8º mês, eu comecei a sentir de fato, né, muito a questão do cansaço, eu precisei diminuir a agenda. Mas eu estava bem assim, vou trabalhar até a hora que a bolsa estourar, eu vou estar trabalhando. Porque eu amo meu trabalho, adoro a correria, né? Então eu imaginava assim que eu ia conseguir lidar, né, com essa situação, mas vem algo que é físico mesmo do corpo, você tem cansaço. Uma coisa que eu senti muito foi a questão da criatividade, que eu trabalho muito, né, com essa parte criativa. Então eu me sentia muito sugada, sem energia. E isso tudo impactou o meu trabalho. Então foi chegando ali um momento que eu percebi que eu precisava ir diminuindo ali. Mas eu levei até o máximo que eu pude, né? Então, eu acredito que eu trabalhei, estava previsto para ele nascer em setembro, no começo de setembro, ele nasceu dia 13. E até agosto eu estava trabalhando.
estava trabalhando até agosto. Gente, muito tempo. Você foi quase até o fim. Sim. E como que foi depois que nasceu? Como que tá sendo? Porque quantos meses que ele tem? 7 meses agora. 7 meses. Então, quando eu me lembro, né, que na época, em agosto, meu marido já falou para mim, não pega mais, você não tem condições de pegar mais ninguém para dar mentoria para nada. Se deixasse, eu pegava, né? E eu lembro que teve uma pessoa que chegou e falou assim para mim, outubro, volte em outubro que eu vou estar aqui para te atender. Depois ela mesma falou para mim, nossa, que mulher louca, ela tá achando o quê? Que em outubro ela vai estar bem para me mentorar. E eu achava assim, não, eu vou dar conta, vai ter o bebê, vou ter ali aquele período de resguardo, 15 dias eu tô nova em folha. 15 dias eu estou aí de novo na área. Mas não é bem assim a realidade, né? Então, eu me preparei com muitos cursos, assim, amamentação, essa questão mesmo de como lidar com o bebê ali, né? O puerpério, que é aquela fase que a mulher passa, que é muito pesada também. E eu achei que eu estava preparada com os meus cursos, de tudo na minha vida eu sempre estudo para colocar em prática. Mas uma coisa que eu vou estudar, eu vou tirar de letra. Mas o meu próprio parto não foi um parto fácil. Então, eu tive hemorragia no parto, né? Então, eu passei uma anemia por muito tempo também. Não teve nenhuma complicação com o bebê, mas eu precisei de mais cuidado. Então, eu já fiquei com meu lado sensível muito abalado mesmo. E eu precisei, então, me resguardar, né? E o meu puerpério foi muito pesado. Principalmente porque aqui é mais eu e meu marido. Minha mãe conseguiu vir com meu pai em setembro, eles chegaram no começo de setembro, mas o bebê nasceu dia 13. Dia 1º de outubro eles estariam retornando. E eu ficava imaginando como que vai ser eu com esse bebê. Até a própria enfermeira, ela conta, né? Que é uma amiga que me acompanhou durante a gravidez toda, que quando ele nasceu, que ela foi me entregar, eu fiz uma cara de susto, tipo, e agora? O que você está me dando? O que eu vou fazer agora com isso? Porque realmente é muito assim, o impacto é muito grande, é muito assustador você se ver naquela nova rotina. E aí eu tentei voltar, né, a partir de novembro, eu vi que outubro mesmo era coisa da minha cabeça, não tinha como. Novembro, dezembro, janeiro foi que eu comecei então a, tipo, não, agora eu consigo pelo menos pegar uma mentoria e ir voltando aos poucos. Porque também eu senti falta. Tem uma parte de mim, né, que ela não morre. Por mais que ela esteja, né, vivendo todo aquele caos, que no início é um caos, minha amamentação não foi uma amamentação tranquila, né, a gente estava até falando antes, né, de começar o programa. Tive problema com a amamentação, tive muita privação de sono, então tudo que eu não via nos cursos eu tive, né? Problemas que eu nem sabia que existia, eu fui premiada, fui sorteada. Síndrome de Renault, que é na amamentação, então eu só pude amamentar até os 2 meses. Então teve muitas coisas que foram acontecendo que deixou mesmo assim o emocional muito abalado. Então, por mais que eu tivesse vontade de trabalhar, eu não conseguia voltar, eu não conseguia encarar a câmera, abrir os meus stories, falar. Então, de vez em quando eu ainda postava uma foto, eu ainda aparecia, né, com pouca coisa, mas era muito para mim, era exigir muito para mim. Porque tinha dias que eu só queria chorar, tinha dias que eu não estava preparada para tudo aquilo, sabe? E aí, mas quando foi chegando em janeiro, eu falei com meu marido, eu preciso voltar, agora eu preciso por mim. Sim. Né? Existe uma mulher que adora trabalhar e minha vida não é só isso, não é só Pedrinho, não é só você, né? E eu acho que esse é o principal erro das mulheres, sabe? Muitas vezes, e foi uma das coisas que me fez querer empreender também, minha mãe quando ela teve, né? Eu sou a filha de 3, eu sou a mais velha. E minha mãe era professora. E quando ela me teve, ela teve eclâmpsia no parto, também teve complicações e ela precisou abrir mão do trabalho dela para cuidar de mim. E aí depois ela já ficou cuidando da minha irmã que chegou, a do meio, depois a irmã caçula, e ela não voltou para o mercado de trabalho. E minha mãe é uma mulher muito inteligente. E eu ficava assim, nossa, que desperdício. Não no sentido de que ela se dedicou para criar os filhos, mas que muita gente poderia ter sido impactado pela vida dela. Então, uma das coisas que eu pensava muito era isso, eu não quero ter que escolher. Eu quero poder maternar e também empreender. Eu quero ter essa liberdade, né? E aí, quando foi chegando em janeiro, foi que eu falei para o meu marido, então agora é hora de eu voltar, mesmo que aos poucos, porque isso me faz bem, isso me mantém viva, né? Então, eu acho que voltar nesse momento foi mais o sentido assim, tipo assim, eu mesmo jogando para mim o salva-vidas, sabe? Sim. Então, agora eu vou me voltar a colocar aos pouquinhos para conseguir retornar. E tudo isso que você falou é muito importante e está realmente ligado ao motivo pelo qual eu quis te convidar.
Porque o que eu vejo? Existe um romantismo na minha percepção de fora, né? Mas um romantismo nos dois pontos. Um ponto romântico de sou mãe e tudo vai ser perfeito. A maternidade, o tempo de qualidade, a criança, o processo, que já não é real para todo mundo. Na verdade, eu acho que não é real para ninguém. Para ninguém, verdade. E existe um segundo momento da mãe, que nem toda mãe quer ser só mãe. Sim. E aí tem uma romantização de um lado e uma cobrança do outro. E às vezes a mulher também sente culpa, né? Eu quero voltar, mas será que eu estou sendo a melhor mãe? E a gente tem muitas habilidades. Sim. E eu vejo por mim, pela minha vida, eu tenho muito orgulho da minha mãe, que sempre trabalhou. Muita admiração por isso. E eu penso sobre ela, né, a respeito dela, igual você pensa sobre a sua, que ela é muito inteligente, então ela impactou a vida de muita gente. E isso também tem valor, porque isso também vira uma fonte de admiração para o seu filho no futuro. Com certeza. Mas não deve ser fácil de administrar. Não, fácil não é. E essa cobrança, por mais que ninguém te cobre, você já se cobra como mãe, sabe? Então, eu acho que fica até um recado aqui, nem precisa cobrar as mães, porque elas já fazem sozinhas. Elas já conseguem fazer isso sozinhas. E eu me lembro da primeira live que eu fiz uma, né? De quando eu voltei também eu só fiz uma. Quando eu saí do quarto, meu marido falou assim, poxa, realmente você precisava disso, porque desse tempo todo, Pedrinho estava com 5 meses. Eu não tinha visto mais esse brilho nos seus olhos. Na hora que ele falou isso, ele me falou tipo assim, que bom que você tá assim, mas me soou uma coisa assim, nossa, eu não tô tão feliz com o meu trabalho com meu filho, não é a mesma coisa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, pensando, e quando eu fui pra terapia, que também, né, é algo que quem puder realmente tem esse acompanhamento com terapia é vida, principalmente nesse momento que você tá tentando se reencontrar, que você se perde de você mesma. Porque é uma coisa, imagina, Isa, né? Você tem uma vida super agitada. Também eu tinha uma agenda assim que eu ficava vários atendimentos. De uma hora para outra você para tudo e a sua única função é dar de comer, limpar bumbum, trocar a fralda. É só para isso. Você só fica sozinha. Pois é. E o bebê não retribui no começo, nem um sorriso. Claro. Pelo menos ele nem isso ele te dá. Então você fica naquilo ali, sabe, no automático, que tem hora que parece que você vai entrar em paranoia com aquilo, né? E a gente não foi ensinado as mulheres modernas, né, a saber fazer essa divisão. Então, o que eu ouvia muito, porque quem é que eu tenho, né, mais próximo? Minha mãe e minha avó, totalmente dedicada ao lar. Eu sou empreendedora da família, entendeu? Então, aí vem tudo isso. Você não está feliz com o que você tem agora? Olha o que você tem, o que você desejava. Isso não tira o mérito que era o que eu desejava. Claro que não. E eu continuo feliz porque eu tenho isso. Só que eu posso ter muitas outras coisas. Porque quando meu filho crescer, que ele for formar a família dele, eu vou poder olhar para trás e falar, eu não me anulei. Pelo contrário, eu continuei alimentando o que eu gostava de alimentar em mim, né? Porque eu sei a capacidade que eu tenho, que é uma outra coisa que muitas mulheres elas não têm esse reconhecimento, sabe? Elas não sabem quem elas são. E isso atrapalha muito mais esse processo, porque ela se perde ela não tem certeza de quem ela é, não conhece a própria essência, não tem autoconhecimento, e aí quando vem a maternidade pega muito desprevenida. Então eu tinha muito isso na minha cabeça, eu não quero me perder no meio do caminho. Eu vou ser mãe, eu vou ser a melhor mãe que meu filho pode ter, mas eu também vou continuar sendo a profissional que eu batalhei para construir durante esse tempo, né? Vivendo em porque cada a Thalita fase. de antes não deixou de existir. Exatamente. Não deixou de existir. Então, é cada fase. Eu entendo o meu papel com o meu filho, eu entendo o que é que ele precisa de mim, as demandas. Hoje eu lido melhor com isso, porque foi algo que eu levei para terapia. Poxa, eu preciso tanto fazer um trabalho, mas por que ele não pode dormir? Por que ele tem que chorar logo agora? Posso desligar agora a maquininha e ligar depois? Pode tirar a bateria? E a psicóloga, ela fez esse trabalho que eu achei muito legal, né? Ela trazendo isso. Porque tem momentos que você precisa realmente de alguém de fora te apontando o caminho, né? Thalita, tem coisa que você precisa fazer, outras que você gostaria de fazer e outras que você tem que fazer. Então, agora, o seu trabalho, você gostaria de fazer, não é o que você precisa fazer. Então, foca no que precisa fazer. Cadê o planner? Cadê a rotina? Coloca os horários, que aí você vai fazer o que você gostaria. Porque se você ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ficar frustrado e você não vai conseguir fazer nada. Então foi uma das coisas que me fez assim parar um pouquinho também, colocar o freio. Não, se eu tiver uma melhor organização da minha própria rotina,
Se eu acordar mais cedo, conseguir conciliar isso, eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer agora nesse meu papel como mãe, mas também o que eu gostaria de fazer, que é tocar a minha empresa, que é fazer, né, lançar meus serviços, fazer o acompanhamento que eu gosto. Então eu estou justamente agora, né, encontrando esse caminho para buscar esse equilíbrio. Sim, e isso que você falou é bem interessante, porque você falou uma coisa mais bem no começo, que foi um ponto que eu tenho muita atenção quando as minhas amigas ganham filhos, né? Tem crianças e tal. Que é o seguinte, a gente fica, eu imagino que ela fica sozinha, exatamente o relato que você fez, cuidando de alguém que não fala, não ri, não reage, não pensa. Sim. E muitas vezes, para a maioria, o marido ainda sai para trabalhar. Então, fica um ambiente muito solitário. Sim. E quem liga só pergunta da criança. Sim. Então, ou vai na casa para falar da criança. E eu sempre tive esse cuidado com as minhas amigas e eu acho que é uma questão que vale a gente falar. De às vezes a pessoa ligar e falar, oi Thalita, como você está? Porque ninguém precisa saber da criança. Todo mundo sabe que se você não ligou desesperada, não aconteceu nada. Tá ela não tudo fala, bem. ela não pensa, ela não ri, ela não corre, ela não cai. Ela não tá com fome, então ela tá bem. Né? Então, assim, você ligar e perguntar, como que você tá? Você assistiu tal filme? Ah, você viu aquela série? Menina, comprei uma roupa no shopping. Qualquer assunto que seja do universo da pessoa. Porque a pessoa continua existindo depois que a criança existe. Né? Isso eu acho que é um cuidado muito importante. E foi uma das coisas que meu marido, desde o começo, ele tinha esse cuidado. Mesmo ainda quando minha mãe estava em casa, ele reforçava, eu estou cuidando de você. Tá todo mundo com foco lá, mas eu estou aqui cuidando de você. E isso é muito importante, sabe? Eu me senti muito sozinha, porque minha família é toda de Salvador, então aqui é só eu e meu marido. E, assim, por muitos momentos, aquelas pessoas que falavam assim pra gente, não, pode contar, sumiu. Eu entendo também que é a rotina, cada um tem sua rotina, cada um tem sua vida, é normal isso acontecer. Mas aquilo me deixou assim, poxa, no momento que eu mais precisava, eu acreditei mesmo que a gente podia contar. Porque tudo que você quer é poder contar, né, ali com alguém, principalmente na parte de privação de sono, que é demais, é terrível, é terrível. Você não conseguir dormir, vai acumulando os dias, você vê clarear e anoitecer e você não conseguir dormir. Então, tudo que eu queria era, você quer que eu vá para aí hoje? Você quer que a gente passe uma noite, sabe? Uma coisa que é simples, simples. Por isso que eu falo, se você realmente, como você, né, já tem essa preocupação, se você tem uma amiga que está grávida, qualquer coisa que você fizer, com certeza ela vai ser muito grata, sabe? Às vezes, chegar com o almoço pronto, porque a pessoa não teve condições de preparar o almoço naquele dia. Então, já aconteceu. Meu marido sempre tem esse cuidado, né? Lá em casa é mais ele que cozinha aqui, porque eu não gosto de cozinhar, não gosto de cozinhar. Então, ele assume essa parte. Mas já teve casos de ele estar na rua e iria voltar e não conseguiu voltar. E aí, eu não consegui fazer o almoço, porque você não tem um minuto ali, quando o bebê está muito pequeno, você fica ali naquela demanda. Eu achava, Isa, eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falavam assim, ai, não dá nem tempo de você tirar o pijama. Eu falei, isso é exagero, pelo amor de Deus, você não consegue passar uma escova no cabelo? Mas é verdade. É muito verdade isso. E eu experimentei na pele, que muitas vezes você não consegue tomar um banho durante o dia quando você está sozinha, por causa da demanda que você está ali, né? Mas ao mesmo tempo que eu senti falta, olha que engraçado, né? Disso muito presencial, eu tive isso muito no digital. Eu experimentei a minha comunidade sendo a minha rede de apoio e eu achei incrível. Pessoas assim que eu nem esperava me mandando mensagem, como é que você está? E às vezes quando eu aparecia que eu colocava uma foto, a pessoa falava, não se cobre tanto, e não sei o que, me mandava aquela mensagem bonita, né? Pessoas que você até conhece, a Cris, né? Muito, pessoas assim, queridas, que a gente muitas vezes não se conhece presencialmente, mas porque elas já passaram pela jornada, elas entendiam, né, aquilo que eu estava passando. Então, eu acho que qualquer rede de apoio é muito bem-vinda, né? E o papel do homem nesse casamento, como esse parceiro, é fundamental, né? Eu tenho, assim, meu marido é maravilhoso e nesse sentido, sabe, de me dar esse apoio. E eu sei que hoje eu posso conquistar as coisas que eu estou conquistando porque eu tenho esse apoio
né, ali do meu lado, essa parceria, muito grande a nossa parceria. E a gente agora tem um combinado, uma vez de cada para surtar. Os dois não podem surtar na mesma semana. Agendamento de surto. De surto. Essa semana um surta, na outra semana o outro surta. Não dá para surtar os dois de vez. Mas... Gente, eu amei. Eu vou combinar um trem desse lá em casa, porque sem criança isso vai ser útil. Exatamente. Imagina com criança. Porque o surto vem. Vai vir um surto de qualquer jeito, entendeu? E o importante é você ter essa parceria, saber com quem contar, sabe? Esse porto seguro, né? De olhar assim para tudo tá um caos. Não, vai dar certo. Isso aqui é só, realmente, é só uma fase, vai passar. Graças a Deus, meu bebê é super saudável, né? Tá crescendo. E agora começou a engatear essa semana, e meu marido... Eu saí do atendimento, ele falou, desculpa te falar, mas oficialmente seu filho está engateando. Eu falei, não sei se eu vibro. Ou se eu entro em pânico. Porque agora ele vai me dar mais trabalho para eu acompanhar. Mas aí a gente vai vivendo cada fase. Eu acho que você está fazendo um relato aqui pra gente do que eu chamo de maternidade real. Que é a vida real, novos aprendizados, novas descobertas. Saber que tem que seguir de um jeito ou de outro, que o casamento vai mudar, você vai mudar e etc. E eu penso que hoje a gente tem um ambiente que, ao mesmo tempo que a internet possibilita essa rede de apoio muito bacana como você teve, ela também tem um lado que a gente vê um ideal de mãe. Sim. Né? Porque tem pessoas com uma vida muito diferente, com 800 babás, quem faz a comida, tudo pronto. E aí essas pessoas também pegam o filho para fazer um vídeo. E é o trabalho delas e tá tudo bem. Mas isso pode gerar em algumas mães alguns gatilhos, eu vejo. Como se fosse, eu não consigo, para mim não dá certo, meu marido não me ajuda. E eu vejo que a gente tem que ter esse autoconhecimento. Eu falo isso olhando como quem empreende. Que às vezes eu vejo algumas empreendedoras e eu falo assim, não tem condição. Como é que ela deu conta de fazer isso tudo? Que horas que eu ia fazer isso tudo? Só que eu tento ter esse autoconhecimento de falar assim, não, a pessoa está fazendo dela. Então eu vou parar de seguir essa pessoa um tempo aqui, porque não está fazendo bem para mim. Sim, verdade. E eu vejo que isso que você está trazendo é muito importante, porque a gente não já tem a cobrança no entorno, já tem a autocobrança, e a gente não pode deixar que o ambiente digital seja mais um ambiente de pressão. Sim. E antigamente não tinha, né? Essa questão dessa comparação, que é tão nociva. Então, as mães de antigamente, elas ficavam muito mais satisfeitas com a vida, com a rotina que elas tinham. Porque era aquilo, é gostoso você viver a maternidade, é gostoso você acompanhar. Você está sendo responsável pela criação de um outro ser, né? E hoje, do jeito que está o mundo, né, a gente precisa de pessoas que sejam bem cuidadas, bem criadas, para que venham fazer a diferença no mundo. Hoje eu me vejo nesse papel. Então, quando você, né, se permite olhar para o que o outro está fazendo, e eu fiz isso na época que eu estava no meu puerpério, eu sofri muito, porque tinha uma pessoa que eu admirava muito, e essa pessoa no puerpério, ela gravou live, ela fez lançamento, e eu ficava assim, poxa, eu sou tão ruim assim que eu não consigo nem aparecer para fazer umas histórias de 15 segundos, eu me sentia muito mal por isso, por causa dessa comparação, entendeu? Automaticamente a gente se compara, né? E aí depois, passado o tempo, já tinha passado do puerpério, eu vi o relato dessa pessoa, né, que ela estava até trocando, saindo desse meio digital e tal, e que ela lembrava que uma das coisas que ela fez, que ela não gostou de ter feito, foi não ter tempo para poder viver o puerpério, que ela precisou fazer um lançamento no meio do puerpério. E como aquilo fez mal para ela, que ela foi muito estressada a fazer aquilo. Só que na época que eu assisti, ela não parecia estressada, parecia estou bem, eu estou feliz fazendo isso. E aí serviu de um padrão comparação muito ruim, porque depois eu sabendo da história, eu falei, poxa, ela viveu a mesma coisa que eu vivi, né? Então, isso é muito real, né? Então, a única comparação que hoje eu falo muito, né, com quem eu trabalho, com quem eu estou ali fazendo mentoria, a única comparação que você pode fazer é com você mesma. Aonde você estava e aonde você está. Olha a sua própria jornada, veja o que você já construiu, olha o quanto que você cresceu. Isso é motivo para se orgulhar. Então você não pode, eu não posso jamais me comparar com você. Você tem um perfil totalmente executora. Eu sou muito planejadora. Então se eu ficar me comparando, poxa, Isa tá fazendo, eu não estou conseguindo fazer, nossas histórias são diferentes. Mas o que eu já consegui fazer diante daquela outra Thalita que era tímida, que hoje talvez nem estaria aqui, que, sabe, que sofria muito por causa da timidez. Olha o tanto de coisa que eu já consegui fazer. O tanto de pessoas que eu consigo hoje influenciar.
Sim. Né? O tanto de mulheres que eu já impactei com o meu trabalho. Então, eu acho que é esse tipo de comparação que é válido. Porque se a gente ficar se comparando com o que a gente vê na internet, a gente vai sofrer demais. Porque todo mundo só mostra o lado bom. E isso para tudo. Porque, por exemplo, você fala, você é muito executória. Eu sou muito executória. Mas tem muita coisa que eu também não faço. Sim. Tem muita coisa que me desgasta demais. Tem muitas vezes que eu falo, nossa, como eu deveria dormir. Mas eu tenho que levantar e fazer. Sim. Né? E às vezes, no meu caso, eu não tento, em momento nenhum, chegar na internet e mostrar uma realidade que não é. Que não é verdade. Mas às vezes você só tem o compromisso. Sim. Então, se eu tenho que dar uma mentoria, se eu tenho que fazer uma live, se eu tenho que, é o compromisso. E Sim. isso, para mim, a minha noção de compromisso é muito grande. E aí, quando eu chego ali com a noção de compromisso, a pessoa acha que eu tô plena o tempo todo. Sim. Que você tá bem o tempo todo, eu só tô cumprindo meu compromisso. Sim. Né? Então, eu penso que a gente tem que ter muito esse cuidado em todos os momentos da vida, mas na maternidade e no pós-maternidade, principalmente, por ser uma mudança muito grande. Sim. Né? Eu acho que as mães, elas têm que pensar muito que empreender ou ter o próprio trabalho, ou seja lá qual for a decisão delas, voltar para o trabalho depois, ou só ser mãe, que já dá trabalho demais, porque cada um tem liberdade para tomar a sua própria decisão. Né? Não criar um comparativo com o outro e pensar que as regras dela, ela que define dentro do ambiente da casa dela. Exatamente. Né? E conversar. Eu vejo que uma coisa que você falou aqui várias vezes é sobre a importância da sua relação com seu marido. E para tudo na vida eu acredito que uma boa comunicação importa. Sim. E às vezes você tá também, porque como eu imagino que o relacionamento muda muito, às vezes você tá ali triste, mas não falou, porque o fulano poderia. Porque a minha mãe poderia. Então, às vezes, tentar ser mais claro com o que você quer, porque a gente tem a impressão de que as pessoas estão lendo, mas muitas vezes elas não estão, né? E elas não têm a obrigação de entender o que você está pensando. Sim. A gente acha que tudo é muito óbvio, né? E a maioria dos relacionamentos sofrem por essa falta de comunicação. Né, achar que tudo é muito... mas ele já sabe que eu quero assim. Eu preciso falar para o meu marido o que eu gosto, o que eu não gosto. Não faz desse jeito. E uma coisa que ajudou nós dois foi os dois terem ido para terapia. Ele foi primeiro, na verdade. Quando eu vi ele melhorando, eu falei, eu acho que preciso desse negócio. Ele tá ficando bom. E aí eu fui pra terapia. Ele tá ficando bom, coitado. Aí eu falei, eu fui pra terapia eu falei, eu quero que meu marido, ele tá melhorando muito fazendo terapia. Então eu quero me tornar uma pessoa melhor. Até porque ele ficou até mais paciente comigo, mais tolerante comigo, né? Falei, não, então eu preciso ir pra terapia. E isso ajudou muito na nossa comunicação, né? Então, hoje, muitas vezes, né, quando a gente até fica confuso na hora de se expressar, e é normal você estar... Muitas vezes eu já acordei chateada, né? Depois do bebê. Isso é tudo depois do bebê. Chateada, sem saber motivo. Sem saber motivo. Vem cá, filha, senta aqui. Então, vamos recapitular o que aconteceu e tal. E aí você tem uma pessoa ali que você pode conversar e você pode ser verdadeiro para não te julgar, sabe? Porque isso é muito real, Isa. As pessoas ficam com medo de falar o que elas pensam, com medo do julgamento do outro. Que o outro vai achar, o outro vai pensar, nossa, você teve bebê agora, você tá pensando isso, que tipo de mãe é você? Eu sou tipo de mãe humana. Eu sou Perfeita tipo de essa mãe, frase. sabe? Eu sou tipo de mãe que, tipo assim, eu não me arrependo que hoje eu tenho um bebê, mas eu me arrependo de não ter feito muitas coisas que eu gostaria de ter feito. Porque hoje eu sei que eu não posso fazer. Hoje o meu ritmo, eu estou fazendo, né? Sucesso é movimento. O meu tá bem lentamente. Tá movimento bem assim, né? Tô indo. Mas, hoje eu percebo, né? Que antigamente eu achava que eu estava cansada. Eu não sabia o que era cansaço. Cansaço é o que eu tenho agora. Uma dor aqui nas costas que não vai embora de jeito nenhum. Porque o menino já tá com quase 10 quilos. 7 meses. Fofinho do jeito que tá. Mas aí a gente vai vivendo, né? E vai vivendo as coisas de uma forma muito intensa e tem momentos que você precisa colocar para fora o que você está sentindo, né? Então, como mulher, muitos momentos eu me senti feia, né? Me senti que eu tava assim, poxa, eu tô largada. E meu marido falava, não, você não tá, mas eu estou me sentindo. Por mais que você, como meu marido, queira me fortalecer, é o que eu tô me sentindo. Aí eu já ouvi nesses momentos, mas você tem um filho tão lindo. Meu filho continua lindo, mas é eu que estou me sentindo, né? Então, essa questão de você conseguir falar sem ser julgada e ser acolhida,
né? Existe uma pessoa real que tem sentimentos. Com essa questão do digital, com essa questão de tanta tecnologia, a gente esquece das relações humanas. A gente esquece que tem uma pessoa ali do outro lado que é cheia de sentimento e muitas vezes, né, por causa da falta de cuidado, você acaba machucando aquela pessoa, né? E até questionando a maternidade daquela pessoa. Sim, é porque eu penso que deve ser uma sensação assim, a mesma coisa do relacionamento, a mesma coisa do trabalho. Você pode amar o trabalho, pode amar o seu marido, Sim. mas você não ama todos os processos de trabalho e nem tudo que o seu marido faz. O meu, ele é maravilhoso, mas ele tem uma característica que eu brinco com ele, que eu chamo ele de Fernando Explica. Porque ele é professor e ele adora ensinar. Então, isso é natural para ele. Sim. Quando eu tô calma, não me incomoda. Mas quando eu tô mais acelerada, é um negócio desesperador. Que eu falo assim, não tô sabendo pôr esse copo aqui. Aí ele tem que explicar. Pronto. Aí eu falo, começou o Fernando Explica. Então, eu amo meu marido, mas eu não preciso amar essa característica. Entendeu? Mas eu tô, lógico, com essa aqui brincando. Porque é só quando eu tô mais estressada que me incomoda. Mas é um processo. Então, você ama o seu filho, mas você não precisa amar ficar o dia inteiro cuidando de uma criança, trocando fralda, correndo atrás, sem ter tempo para você, sem conversar com ninguém. Isso não retira o amor, na minha impressão. Isso, com certeza, não. E você falou tudo. O fato de a gente amar não vai anular as coisas que a gente não gosta, né? E tem esse lado da maternidade que é bem pesado, de você não ter tempo. Agora mesmo é a fase. Eu entendo que é fase. Só que o engraçado é que uma fase vai embora e chega a outra. Você não tem tempo de respiro, né? Então, tipo Desliguei assim, para respirar e voltei. Não, quando você vê, já está em outra fase. Ok, tudo bem. E todo mundo fala, né? Não, vai chegar aos 2 anos, você vai se sentir melhor. Tem uma conhecida muito engraçada. Ela estava com um bebê pequeno e aí ela também é assim, que nem a gente adora trabalhar e tal. Chegou o momento de levar a menina para a escola. Levou o primeiro dia a criança para a escola. Talvez ela até ouça aqui, ela vai saber o que eu tô falando dela. Aí levou a menina para a escola, esqueceu a menina na escola. Ela estava tão feliz, ela estava tão feliz que ela estava trabalhando, que ela estava a tarde toda só para ela, que deu 8 horas da noite, a escola ligou. Cadê? Meu Deus do céu, eu tenho que buscar minha filha. Aí eu falei, poxa, eu acho que vai acontecer isso comigo. Deve ter que ficar atento para buscar essa criança no primeiro dia. Foi despertador. Porque é uma sensação de liberdade, sabe? Tão grande que só mulheres assim, né? Como nós, que amam fazer o que faz, vai entender. Outras vão julgar, né? Como que pode esquecer? Como que uma mãe pode esquecer uma filha? Pode. Quando ela se reencontra com ela mesma, no primeiro dia de trabalhar, né? Você tem uma criança ali com ela. Então eu tenho uma amiga muito natural. especial que esses dias fez um relato assim. Ela falou que ela estava tão cansada, tão esgotada. Aí que o marido dela pegou o filho e para passear 10 minutos. Não, eu vou 15 minutos na rua. E aí, sei lá, naqueles 20, 30 minutos que eles ficaram fora, ela conseguiu tomar um banho em paz. Ela sentou na cama e chorou, de alívio. E isso, gente, é muito real, né? Sim. Então, eu vejo que é um processo e que a gente tem que não se culpar. E quem está de fora também não julgar. Porque a gente não tem que colocar o que aconteceu com a gente em cima de outra pessoa. Sim. Cada um tem uma leitura de mundo, uma percepção. Cada um tem suas experiências, né? Suas experiências. Eu hoje tenho muito esse discurso, porque eu não sou mãe e não quero ser. Mas sei que posso ser. Sim. Então eu tenho muito esse discurso. Se eu for mãe, com 5 meses a criança vai estar no berçário e eu vou estar trabalhando. Pode não ser nada disso, entende? Na hora que você vai para a prática é diferente, E eu posso, inclusive, falar assim, cara, nunca mais eu quero trabalhar. Eu quero só ser mãe. Sim. Não acho que aconteceria. Mas o que eu quero dizer assim, a gente não tem controle das coisas e a gente não está no coração do outro, né? E esse cuidado é muito importante. E olha que interessante, né? Você falou disso, né? De o que é que você faria. Meu marido, quando ele viu que eu estava enrolando, teve um momento que ele falou isso para mim, só tenha MD. Você pode fazer suas consultorias, você pode fazer o que você quiser, pode me dar. Tem MD, coloque na minha mão que eu vou cuidar. E aí, quando o bebê nasceu, mesmo que ele viu, ele disse, não sei por que eu te falei aquilo. Eu falei, pois é. Aí eu me descobri, e quando ele falou, engraçado, quando ele falou, boa ideia, eu até pensei. Então tá bom, se você tá falando, então só vou ter. Mas quando nasceu, eu me descobri, sabe, aquela leoa, tipo assim, é meu filho, é meu, isso aqui tudo é minha responsabilidade, a gente tá nessa juntos, então... e eu quero outro, Isa. Então, tipo assim, meu marido não quer mais, por ele não teria, por causa da complicação do parto, né? Nem por causa do bebê.
Mas pela complicação do parto, eu falei, não, meu filho, 2 anos eu já estou pronta para outra, eu quero que ele tenha um irmãozinho, principalmente porque a nossa família não é daqui, né? Então eu quero ter essa questão de ter 2 filhos e eles crescerem ali juntos. Mas a vivência na prática é diferente, né? É tudo diferente. E é bom quando você entende isso e você vive a sua vida, né? Se a gente se questiona, se a gente está com vários desafios, vai para terapia. Eu também sou uma pessoa muito de fé, busco muito a Deus, sabe, para esse equilíbrio. E é o que tem me ajudado nessa jornada. Mas entender que a minha vida são os nossos desafios. Por mais que minha mãe ela tenha experiência, minha avó tenha experiência, não vai ser a mesma experiência, né? Então já mudou muita coisa de lá para cá, né? E é uma das crises que a gente tem, porque, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E é querendo ajudar, e a gente ouve porque a gente sabe que é querendo ajudar, mas até querendo ajudar, elas não têm, né? Nossos pais não têm paciência, porque já, tipo assim, eu tive 3 filhas, não era assim, agora é tudo desse jeito. Mas é o que eu sempre falo com minha mãe, né? Mas é o nosso momento de aprender agora, né? É do nosso jeito. Aí essa semana minha prima teve bebê. Aí minha mãe falou que foi lá e tal, e ela não queria deixar o bebê no berço, ela sempre queria ficar no colo. E quando minha mãe estava aqui também, no começo, imagina um bebê que está conhecendo o mundo, é tudo novo. Você naquele caos todo. Então você quer ficar com o bebê no colo o tempo todo. Aí minha mãe pegou e falou assim, eu avisei você, que nem sua prima tá que nem você, só quer ficar com o bebê no colo. Quando nasceu o segundo, aí eu já vou ter uma outra experiência. Exato. Mas eu só tô sendo mãe pela primeira vez. Eu aposto que a senhora, quando me teve, também fez a mesma coisa. Hoje ninguém se lembra, né? Mas acaba fazendo a mesma coisa. Mas é isso, é viver, cada um buscar viver as suas experiências, né? Ouve o que muitas vezes, né, vão ser coisas boas, outras você ignora. As pessoas muitas vezes não têm esse senso, infelizmente, né, de fazer esse filtro, de perceber ali o outro e ser sensível ao momento do outro, né? Mas eu acho que cabe a cada um, assim, né, nós como mães, buscar a nossa sobrevivência, não esperar do outro. Fulana falou assim comigo. Não, tá ok. Hoje, quando é uma coisa assim que eu sei que não vai acrescentar na minha maternidade, tá bom, obrigado. E sigo a vida. E é isso. É isso mesmo. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem final para as mães, mas eu acho que você já deu a mensagem, né? E aí eu queria te fazer um convite para você contar um pouco do seu trabalho, como que ele pode ajudar mulheres que empreendem, que estão nessa fase também da maternidade, colocar seu @, seu Instagram, porque é mara seguir ela, principalmente porque você fica vendo bebezinhos muito fofos. Então, eu escolhi, né, trabalhar especificamente com mulheres, porque na minha própria jornada, na minha própria carreira, eu tinha muito esse problema de autoconfiança. Então, eu estava numa empresa que eu queria muito ser valorizada, não me sentia valorizada, e foi assim que eu conheci, né, a questão do brand pessoal. E nessa empresa que eu estava, e eu via as pessoas fazendo o que queria, né, comigo e tal, eu não me sentia valorizada, eu fui lá e pesquisei como ser valorizada no trabalho. Saiu um artigo sobre brand pessoal. E aí foi a primeira vez ali em 2017, 2016, que eu fiz um curso de brand pessoal. E quando eu terminei aquele curso, eu me senti muito empoderada, porque eu descobri uma Thalita que eu não conhecia. E aí naquele momento caiu a ficha, porque eu morria de medo de ser demitida, né, desse trabalho. E aí eu parei e pensei assim, poxa, eu tô com medo de ser demitida desse trabalho, eu sou muito para esse trabalho, essa empresa não me merece. E foi aí que minha chave virou. Né? Então eu decidi trazer, quando eu vim para o digital, né, decidi sair da startup que eu trabalhava para vir para o digital, eu queria trazer isso para as mulheres, porque isso muda o jogo. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é e a capacidade que você tem, quando você conhece as suas potencialidades, o digital é só um caminho. Você sabe o quanto que você é boa, né? Hoje eu vejo muito essa busca, essa procura. O Instagram atualizou isso, preciso fazer aquilo, sabe? Tudo a ferramenta e a pessoa. Eu sou muito boa no que eu faço, eu preciso dar voz a isso, por isso eu vou utilizar as redes sociais. Mas a minha marca não é rede social. A minha jornada não pode ser reduzida ao que eu posto ali no Instagram, porque eu sou muito mais do que isso. E aí foi então que eu decidi trazer essa questão, trabalhar com as mulheres, né? Tanto marca pessoal quanto a questão de marca corporativa, trazendo isso, né?
guiando essas mulheres para que elas consigam, através de todo o processo de marca pessoal, entender o seu potencial, né, e conseguir, então, se comunicar, né, ali no digital para vender seu peixe. Então, se a mulher tem autoconfiança, isso muda a maneira que ela se apresenta, né, a maneira que ela oferece o serviço dela, porque ela sabe quem ela é. Não é um post que não dê engajamento que vai fazer com que o trabalho dela, né, vá por água abaixo. Então, Exato. é isso aí que eu venho fazendo. Então, se você, né, mulher, se você tem essa dificuldade, se você está em dúvida, né, de quem você é, você precisa expressar isso, trazer isso para o digital, eu acho que eu posso ser aí essa pessoa que vai te ajudar nessa jornada. Não tenho dúvida, porque é isso que você falou, eu também vivi, né? Achava que eu tinha que cobrar pouco, achava que eu não merecia respeito ou estar em certos lugares. Meu processo de branding pessoal foi diferente do seu, mas realmente quando você entende sua marca, onde você está indo, qual o seu objetivo e o que você tem a agregar, tudo muda. E aí, às vezes, as pessoas falam assim comigo, nossa, Isa, você é tão segura. Eu falo, bom, eu não sei se eu sou tanto, mas se eu consigo transparecer, tá ótimo. Significa que deu certo. Sim, e é normal isso também, né? A gente ficar inseguro em alguns momentos. Mas você sabe quem você é, Sim. né? Então, eu tenho lidado com muitas mulheres, assim, Isa, maravilhosas. E que, tipo assim, com medo da concorrência, com medo porque fulana já fala o que eu tenho para falar e que não sei o quê. A nossa marca pessoal não é o que a gente faz, o problema está aí, reduzir o que eu estou fazendo agora, né? A nossa marca pessoal é história, é construção, é tudo que me trouxe até aqui. Então, quando eu entendo essa história me empodera. Essa história me coloca para um nível diferenciado. Eu posso ter fazer a mesma coisa que você, a minha história é diferente da sua, né? Tem pessoas que vão se identificar com você, outras comigo e tá tudo bem. É assim que acontece. Mas é isso que hoje eu falo muito, né? Encorajo as mulheres a construir marcas de valor. Porque é isso que precisa ser feito, né? Uma construção de uma marca de valor, mas sem perder a essência, que para mim é o principal. Com certeza. É incrível o trabalho dela. Qual que é o seu Instagram? Você não é no Instagram, mas você tem um arroba. Eu tenho 12, na verdade. Eu sou Thalita Lima, né? Que é justamente a minha jornada como empreendedora, como mãe. Então, você vai acompanhar lá também. E o Estúdio da Essência, que é o local que eu faço a transformação dessas mulheres. Então, a gente faz uma transformação mesmo 360. Pode vir que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma, né? Porque a gente consegue trazer, né? Te apresentar, né? Você não conhece, não se conhece ainda, mas durante o processo você se conhece, você se empodera. Tem clientes que eu acho o máximo, que elas falam assim, nossa, eu só queria mudar minha paleta de cor. Achava que era só isso. Achava que era só isso, e você me fez chorar tanto nessa sessão. Eu falei, não, a sua história mesmo. Porque é incrível quando a pessoa ela consegue fazer a sua autobiografia e ela consegue ver, poxa, eu já passei por tanta coisa, olha o tanto que eu já construí, né? Aquilo mexe com a gente, né? E muda esse conceito, né, do digital nas nossas vidas. O digital ele é muito importante, mas ele tem um lugar dele, né? A nossa vida vai muito além disso. E tem uma outra frase também que eu gosto muito de falar, que vem de tudo isso que a gente conversou, né? Em terras de aparências é preciso coragem para ser essência. Então, em terras que está todo mundo feliz, que está todo mundo bem, é preciso coragem para assumir, não, esse é o momento eu não estou bem. E faz parte da vida, né? E é isso, se abraçar, se acolher, viver o momento, mas não esquecer que existe uma mulher por trás do negócio e ela também merece muita atenção. É isso, maravilhoso. Queria te agradecer. Amei nossa conversa, gente. Espero que você volte outras vezes para outros assuntos. Então, gente, ó, eu sou Thalita Lima e Estúdio Essência. Estúdio da Essência. Estúdio da Essência. Se vocês ficarem em dúvida, podem perguntar lá no Coisas de Mineiro e continuem acompanhando essa semana aqui na Alvorada, porque além do Fica a Dica, tem vários programas e muita coisa dedicada ao Dia das Mães. A gente se vê.